Já imaginou uma obra de arte que desafia e se pergunta, provoca sobre o que é arte? É esse caminho que nós vamos percorrer com um assunto sobre vanguardas europeias. Eu sou Liliane Bezerra, professora de arte do CEI Romualdo e do CEI Roberto Freire. Primeiro, vamos revisar e nos orientar como é que cai arte no Enem, como é que o Enem gosta de trazer aí questões contextualizadas sobre arte. É muito importante que a gente perceba a arte como um saber dentro da prova do Enem interdisciplinar, multidisciplinar, por exemplo, com as áreas da literatura, da história, da filosofia, da sociologia. As questões vão aparecer para vocês dentro desse contexto, que vocês, muito mais do que a técnica e a estética, saibam contextualizar como esse objeto artístico aparece dentro de um cenário social, cultural, político, econômico e filosófico, por que não? Nesse sentido, vanguardas europeias é o caminho que nós vamos percorrer para chegar, então, em arte contemporânea. Venham comigo. No assunto vanguardas europeias, é muito importante que a gente saiba que essas estéticas modernistas estão divididas dentro de uma linha do tempo em várias partes dentro da história da arte. Começando, então, pelo futurismo. Nós precisamos entender o contexto histórico em que o futurismo se insere para entender, então, e interpretar as suas obras. É muito importante que a gente entenda o futurismo dentro de um contexto histórico, por exemplo, na Itália de Mussolini e da Alemanha de Hitler. Nesse sentido, com esses contextos históricos, filosóficos que aparecem dentro desse nazifascismo, podemos dizer assim, é muito importante que a gente compreenda os saberes multidisciplinares e históricos que estão envolvidos dentro das obras futuristas. É um contexto histórico, é um período de industrialização em que os artistas vão reforçar e celebrar esses saberes tecnológicos, vão celebrar a tecnologia nas obras de arte. Então, por exemplo, o processo de construção da industrialização, eles vão celebrar a velocidade das máquinas. Nós vamos ter, então, um contexto histórico, social, sendo representado em telas, em quadros, em fotografia, em cinema, com base neste contexto histórico. Depois, o cubismo chega para nós refletindo sobre uma sociedade que avança dentro de um contexto histórico relevante da ciência, da física, da geometria, da matemática, refletindo sobre a teoria da relatividade. Então, o ser humano, dentro desse espaço-tempo, como é que o artista, o escritor, ele se insere nesse contexto e reflete em suas obras todo o contexto histórico e social e político, por que não, em que está inserido. Não esqueçam, os artistas, os escritores, refletem sobre eles, claro, mas também sobre o contexto histórico, a realidade em que eles estão inseridos. Então, nas obras cubistas, nós vamos perceber, então, formas geométricas como uma forma de retratar o mundo. Um quadro icônico e que o Enem ama é Guernica, de Pablo Picasso. Nós vamos ter Picasso refletindo sobre a Guerra Civil Espanhola por meio das formas geométricas que atribuem ao cubismo. Logo, é muito importante que vocês percebam dentro da linha do tempo essa construção cronológica em que uma estética se opõe à outra, claro, não deixando a anterior de existir. Então é muito importante que vocês percebam que o expressionismo, ele nasce dentro de um contexto histórico de um mundo em crise, pós-Primeira Guerra Mundial, um mundo em destruição, um cenário de caos apocalíptico, em que os sentimentos ruins, eles vão agora ser enfrentados de cara, frente a frente. Os artistas agora não têm como retratar, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Não está acontecendo, não estão inseridos dentro desse contexto. Estão inseridos dentro de um cenário de guerra, de destruição, de caos, mas também com esse sentimento de reconstrução. Então, são artistas que vão enfrentar, como alguns historiadores da arte falam, a estética do feio, daquele atravessamento que incomoda, da distorção das formas. Um quadro icônico desse período é o Grito. Então, olhou o quadro, entendeu o contexto histórico em que ele está inserido, vai entender, então, o que o artista quer retratar ali. Logo, o surrealismo aparece para a gente dentro de que contexto histórico? De que avanço científico? Freud, tá? A teoria da psicanálise. Então, é agora o mundo se organizando para entender esse inconsciente. É muito comum, então, dentro da vanguarda modernista europeia, surrealismo, nós percebermos quadros, né, evidenciarmos nos quadros a memória, o inconsciente, o plano onírico, dos sonhos, em detrimento de um contexto histórico. Veja, tudo caminha para se entender, então,
a teoria da psicanálise e os artistas, os escritores, escrevem e produzem sobre isso. E agora vamos então para a tão provocativa e desafiadora estética modernista dadaísmo. Gente, o dadaísmo, ele inaugura um contexto histórico de um mundo que está subvertendo a ordem de tudo aquilo que a gente entende como realidade. Veja, um grande nome do dadaísmo é o Duchamp, Marcel Duchamp. Chega pra gente como esse artista, multiartista, que subverte a ordem de tudo aquilo que é tradicional. Duchamp, ele vai pegar um mictório, um urinol, e vai escrever nesse mictório, nesse urinol, e vai colocá-lo dentro de um museu, trazendo para nós, então, a reflexão sobre o que é arte. É muito comum que os artistas dadaístas se intitulem anti-arte, anti-obras de arte. Duchamp era um deles. Então, com esse mictório dentro do museu, ele traz para a gente essa reflexão sobre essa manifestação artística, inclusive cheia de críticas e provocações, por meio de desafio, para que o público, o espectador, agora reflita sobre o que é arte. Será que só é arte aquilo que está dentro de um museu? É muito importante que a gente faça essa reflexão e chegue muito empoderado disso dentro do Enem. Nesse contexto, o dadaísmo, então, abre os caminhos para a arte contemporânea passar. A arte contemporânea a gente entende como o período do final do século XX até os dias atuais, e o Enem compreende como arte contemporânea, body art, happening, instalação, arte conceitual e performance. Então, na sua revisão, é muito importante que você revise todas essas estéticas, todos esses contextos, para que você consiga ter um nome de cada artista que representa todos esses movimentos. E não deixando claro de revisar sobre os artistas da nossa época, os artistas da nossa geração, tendo um forte destaque dentro desse cenário da nossa geração que corresponde à arte contemporânea. E a orientação que eu dou é: não tente encaixar os saberes da arte contemporânea numa única caixinha. Veja, perceba a manifestação artística que está na sua questão e entenda que ela pode estar relacionada com happening, com body art e, dentre as várias linguagens, teatro, música, dança, audiovisual, entre outras manifestações estéticas. O que eu desejo para você é uma boa revisão e uma ótima prova.